Nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas de organização que vão facilitar muito a sua vida no Power BI. Principalmente quando estivermos trabalhando com muitas tabelas, muitas medidas. De verdade, quando eu comecei a utilizar isso, fazer meus relatórios ficou muito mais fácil. Então, sem enrolação nenhuma, vamos direto para a minha tela já ver essas dicas na prática. Estamos aqui então num arquivo da nossa aula no Power BI. Aqui à direita vocês já vão ver que eu já fiz as importações das bases de dados que nós vamos utilizar nessa aula. Inclusive, todas elas mais esse arquivo aqui do Power BI do jeitinho que está disponível para download na descrição. Aqui nós temos base de devoluções, base lojas, produtos, vendas e uma tabela calendário para a gente poder fazer algumas análises, como já vemos aqui, por exemplo, total devolvido, venda total por trimestre, enfim, uma análise aqui, um dashboard, um mini dashboard, se é que a gente pode chamar assim, bem simplesinho. Mas vamos às dicas então, que é o que vai fazer a nossa vida ficar muito mais fácil. Perceba que aqui nós temos apenas 5 bases de dados, mas a gente sabe que muitas vezes, principalmente em dashboards bem mais complexos que esse, a gente vai ter dezenas de tabelas às vezes, inclusive muitas medidas, que é justamente as contas que a gente faz para chegar nessas análises. Então, realidade, nós vamos ter às vezes muitas tabelas e muitas medidas dentro dessas tabelas. Fica uma confusão, fica difícil até de ver o que é tabela fato, o que é tabela dimensão. Então, a primeira dica é justamente isso, nós separarmos aqui o que é tabela fato e o que é tabela dimensão com uma letra antes do nome de cada tabela. Simplesmente base de devoluções. Eu vou chegar aqui, base de devoluções é uma tabela fato, ou seja, é um registro de fatos que aconteceram, fato esses devoluções. Então eu preciso mostrar, eu preciso organizar isso aqui de tal forma que eu saiba, que eu bato o olho aqui e saiba que é uma tabela fato. Eu quero que as tabelas fato fiquem sempre embaixo e as tabelas dimensões, que são as características de cada produto, de cada loja, cada vendedor, fiquem em cima. Justamente seguindo essa estrutura que nós temos aqui, por exemplo, na nossa aba de relacionamentos. Então, perceba que as tabelas características, as tabelas dimensões, que são as que contêm essas características, ficam sempre em cima e as tabelas fato ficam embaixo. Normalmente a gente vai encontrar muito disso quando formos trabalhar aí nos nossos dashboards. E para que a gente consiga fazer a mesma coisa aqui, deixar as tabelas fato embaixo, a gente simplesmente vai renomear cada uma das nossas tabelas, simplesmente colocando um F minúsculo de fato. Então, na frente das tabelas fato, vamos colocar um F e na frente das tabelas dimensões, nós vamos colocar um D de tabela dimensão. Algumas vezes vocês vão encontrar D ou vão encontrar DIN. Então, sempre que você vira aí um D ou um DIN e um F, é disso que se trata. Estão justamente separando o que é tabela dimensão e tabela fato. Aqui, base lojas é uma tabela dimensão, base produtos também é uma tabela dimensão, base vendas é uma tabela fato e, para finalizar, a nossa tabela calendário também é uma tabela de características, né? Uma tabela que diz respeito a características das nossas datas, portanto, também uma tabela dimensão aqui. Tudo renomeado. Agora tem duas coisas interessantes para a gente olhar aqui nessa primeira dica. Primeiro, nenhum dos meus dados foi alterado. Ah, Felipe, por que eles seriam? Porque se a gente olhar aqui, por exemplo, eu vou pegar lucro total para a gente ver como que ele está sendo calculado. Ele estava sendo calculado antes usando o nome base vendas. Ao colocar o F antes do nome dessa tabela, ele automaticamente colocou o F aqui. Quando nós atualizarmos com esses Fs e com esses Ds de fato e dimensão, automaticamente todas as suas medidas, todos os seus cálculos vão ser atualizados também, como a gente acabou de ver aqui. F vendas, já está tudo certo. Então, se você já criou suas medidas, não precisa se preocupar. Essa dica não vai interferir nada no seu dashboard, a não ser organizar ele e ficar muito mais fácil. Porque agora nós temos as tabelas fato aqui embaixo e as tabelas dimensões aqui em cima. Isso já facilita muito no dia a dia e é uma dica muito simples que é muito fácil implementar. E a segunda dica é a que mais vai impactar aqui a sua organização. Por quê? Mesmo que a gente já tenha separado aqui o que é tabela dimensão e tabela fato, veja que as tabelas fato, base de devoluções e base de vendas, olha só, um monte de dado que eu não vou puxar daqui, porque quando eu quiser comparar trimestre de total devolvido e venda total, eu não vou puxar a data da tabela de base de devoluções nem da base de vendas. Eu vou puxar da nossa tabela, dimensão, calendário. Sempre que a gente quiser filtrar por trimestre, eu vou puxar a informação trimestre da calendário. Quando eu quiser filtrar por produto, eu vou filtrar do ID do produto que vai estar na base de produtos. Sempre a gente vai usar para filtrar as coisas as informações que estão nas nossas tabelas de dimensão. Por quê? Porque se eu usar, por exemplo, a data da devolução para filtrar total devolvido e total de venda, vai dar errado. Inclusive, vamos fazer isso agora trocando aqui de trimestre por produto. Veja só que eu tenho aqui nas minhas bases fato a coluna de produto. Então, eu vou tirar os trimestres aqui. Eu não quero mais filtrar por trimestre. Agora eu quero filtrar por produto, então eu vou pôr ID do produto e olha que eu estou puxando esse ID do produto da base vendas. Quando eu puxar essas características
ID do produto, ID da loja, da tabela fato, olha só o que vai acontecer. Eu vou conseguir filtrar somente as vendas totais e não vou conseguir filtrar, nesse caso, o total devolvido, porque eu puxei essa informação da base vendas. E se eu fizer com a base de devoluções, eu vou conseguir filtrar somente as devoluções. Para que eu consiga comparar as duas coisas, esse ID do produto tem que ser puxado de base dos produtos. E olha só, quando eu coloco a partir daqui, eu consigo fazer toda essa comparação, por mais que tenha alguns produtos que foram vendidos e não foram devolvidos, né? Esses valores em branco são justamente isso. Eu consigo comparar, eu tenho aqui todos os valores de venda e os valores de devolução. E para facilitar que a gente bata o olho e já saiba de onde puxar a informação, a gente pode vir aqui em relacionamento, na aba de relacionamentos, e simplesmente virmos aqui na tabela fato e ocultarmos tudo aquilo que a gente não vai usar. Por exemplo, ID da loja. Quando eu quiser fazer uma comparação de devoluções por loja com vendas, eu vou puxar o ID da loja da tabela base devoluções ou da tabela base lojas. Eu vou puxar da tabela base lojas, que é a tabela de menção. Então, esse ID loja na base devoluções não faz nenhum sentido para mim. Eu posso simplesmente ocultar ele para não aparecer para mim aqui à direita quando eu estiver fazendo minhas análises, meu relatório. A mesma coisa com o ID do produto. Eu não vou filtrar produto por base devoluções. Data de compra e data de devolução eu também não vou puxar daqui, então eu vou simplesmente ocultar tudo isso. Motivo da devolução, eu posso ocultar? Não, porque é uma informação que eu só tenho nessa tabela fato, que é a base de devoluções, então eu vou querer manter ela aparecendo ali para mim. Quantidade devolvida, eu vou querer manter ela aqui? Não, por quê? Porque eu já tenho o total devolvido que eu usei através de medidas. Também vou ocultar. Mesma coisa que eu vou fazer com base vendas. Então, cliente eu também não quero. Eu não quero ID da loja. Ordem da compra eu quero? Quero manter. Por quê? Eu só tenho essa informação na base vendas. Então, eu quero manter. Quantidade vendida, não quero. As medidas, obviamente, eu vou querer deixar. Ordem da compra também. E data da venda, eu não vou querer trazer. Todas as informações que eu iria usar para filtrar essas informações que estão nessa base, eu vou puxar das minhas tabelas de menção. Então, eu não preciso ter essas informações repetidas aparecendo para mim aqui do lado quando eu estiver falando das bases fato. Olha como isso já facilitou muito a vida. Sempre agora que eu abrir base vendas, eu não corro nem o risco de me confundir e puxar, por exemplo, daqui o ID do produto, porque essa informação nem sequer vai aparecer para mim mais. Eu tenho as tabelas fato agora com pouquinha informação, já facilitou muito a minha vida e dá para facilitar ainda mais. Nós sabemos que quando estamos construindo relatórios, a gente opta sempre por utilizar medidas até para medidas simples, do tipo quantidade vendida. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como criar medidas, deixa nos comentários que eu trago o vídeo aqui para vocês, beleza? Mas sabemos que é melhor trazer medidas de qualquer forma. E aí, eu vou ter medidas de base vendas, medidas de base devoluções, posso ter medidas em outras tabelas. Sempre que eu quiser uma determinada medida, eu vou ter que abrir, ficar procurando ela por aqui. E a resposta é não. Existe uma forma que vai facilitar muito a nossa vida, que é a nossa dica número 3. Criar pastas para medidas. Como assim eu vou criar uma pasta para minhas medidas? Nada mais é essa pasta do que uma tabela aqui no Power BI que nós vamos criar para colocarmos essas medidas que nós criamos. Para sempre que a gente quiser fazer as análises, puxar algum cálculo que a gente tem uma tabela só com as nossas medidas. Eu não preciso ficar procurando se essas medidas estão na base vendas, na base de devoluções. Eu vou lá na tabela medidas, abro e vai ter todas as medidas que eu calculei. E para fazer isso, nós vamos vir aqui em modo de exibição de tabela, página inicial, inserir dados. O que é esse inserir dados? Basicamente, é uma tela que vai permitir que a gente insira dados manualmente. Então, eu poderia escrever qualquer coisa aqui na coluna 1, criar outras colunas, mas, obviamente, não é isso que a gente quer. Então, nós vamos simplesmente criar essa tabela, que, aliás, o nome não vai ser tabela, vai ser medidas, a gente renomeia aqui embaixo, para guardar as nossas medidas. Então, eu não vou colocar nada aqui nessa coluna, eu vou criar essa tabela só com essa coluna, só com essa única linha, que chama medidas. Vou pedir para carregar e vamos ver o que acontece aqui. E tá aqui, tá criado então a nossa tabela. É uma tabela como as outras. Aqui ele vem com uma coluna 1, você pode simplesmente excluir essa coluna, mas se você excluir agora, antes de adicionar as medidas, ele vai excluir também a tabela, então não é aconselhável fazer isso. Então vamos primeiro trazer para cá as medidas e depois a gente exclui essa coluna. E aí vai acontecer uma coisa legal, você vê como que essa pasta aqui, ó, que tá como uma tabela normal, como que ela vai mudar de figurinha e aí vai ficar muito fácil identificar as medidas. Mas vamos lá. Eu não consigo puxar dessa tela a minha medida que está em base de devoluções, por exemplo, para a minha nova tabela, né, base medidas ou medidas. Então veja que eu não consigo por aqui. Eu preciso vir aqui na guia exibição de modelo, que é onde tem lá os nossos relacionamentos, e a partir daqui eu vou conseguir puxar
as minhas medidas para a minha nova tabela. Eu posso puxar uma a uma, nesse caso não seria grande problema, porque nós temos poucas medidas aqui, mas a gente sabe que no dia a dia a gente vai ter bastante. Então, eu aconselho ao quê? Segurar a tecla Ctrl, né? Seleciona uma medida, seleciona a tecla Ctrl e vai selecionando todas as medidas que você quer, que você já tem calculado. Depois de todas selecionadas, a gente vem e arrasta para a nossa tabela medidas. Agora, olha só que legal, se a gente excluir essa coluna 1, eu posso simplesmente ocultar ela ou excluir, eu prefiro excluir porque não faz sentido ter essa coluna. O próprio Power BI entende que eu estou criando essa tabela apenas para armazenar minhas medidas. E aí, olha só que bacana, sempre que você quiser uma medida, você já vai ter todas organizadas numa mesma tabela que chama medidas e que tem o desenho das medidas, e aí você não vai mais se perder. E essa é uma das razões pelas quais nós preferimos criar medidas, mesmo que simples, do que usar aqueles cálculos que o próprio Power BI sugere pra gente, de soma de quantidades e tal, que ele já sugere ali. A gente prefere usar medidas porque a gente consegue concentrar tudo que é importante, inclusive até ver coisas que não são importantes para o nosso relatório, já aqui na nossa cara. Fica muito mais fácil de manusear isso na hora de construir o seu relatório e o seu dashboard. E o melhor de tudo é que nenhuma dessas dicas afeta o seu relatório. Eu montei, né, essa telinha, esse mini dashboard para a gente analisar aqui, justamente ver se alguma informação iria mudar. Você pode ver que não mudou essa, né, porque a gente tirou trimestre e colocamos ID do produto, inclusive. Vamos até voltar para trimestre. Voltemos aqui para trimestre. E agora, olha como já fica mais fácil. Eu já sei que eu tenho que vir aqui em calendário. Se eu quiser puxar data, eu não consigo nem de devolução, nem de vendas. Ou seja, já elimino um risco de errar, puxar aqui o dado errado e depois me perder ali na hora de arrumar meu dashboard e ter informações erradas. Então, vou ter que puxar a informação trimestre de calendário ou qualquer outra informação de data para cá. E aí, eu tenho já tudo atualizado novamente, como tínhamos no começo da aula. Você pode ver que todas as informações estão exatamente iguais estavam quando começamos a aula, só que agora nós temos as nossas tabelas muito mais organizadas, com as tabelas fato, sem as informações que eu não vou querer puxar delas, e uma tabela criada só para as nossas medidas, o que facilita muito no dia a dia para quando quisermos fazer novas medidas e até usar as que a gente já criou no nosso relatório. E agora eu quero saber de você o que você achou. É ou não é uma dica Jedi, uma dica que vai te ajudar muito para você fazer seus dashboards maravilhosos, seus dashboards com muito mais eficiência e segurança, garantindo que você não vai puxar dado errado. Deixa nos comentários se você gostou. Se gostou dessa aula, gostou dessa dica, deixa seu like, ajuda demais o canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu trago 2 vídeos de dicas como essa que podem e vão facilitar muito sua vida como analista de dados e transformar você em um analista de dados Jedi, que esse é o nosso objetivo. Agradeço que você tenha assistido até aqui, eu vou indo nessa, nos vemos então nos próximos vídeos, um grande abraço, falou!